Graça e paz, igreja. Amém. Glória a Deus. Só falando com relação a um aviso, irmãos, que não está ali no nosso vídeo de avisos. No próximo sábado, nós vamos ter aqui a segunda edição, né? Acho que é o segundo ano do nosso Enem Bíblico. Amém? Glória a Deus. Então, nós vamos ter aqui o Enem Bíblico. Então, você que quer participar, testar os seus conhecimentos da palavra, né? Você ainda pode fazer inscrição, dá para fazer inscrição ainda, está liberado, né? Você pode procurar depois aqui o Heloílson, a Natália, né? Para tirar as informações. E assim, irmãos, tem prêmios, aleluia, glória a Deus, né? Então, para os 3 primeiros, né? O primeiro lugar vai ganhar a inscrição 100% do retiro de jovens. Cadê os jovens aí? Aleluia, né? Então, ser jovem, te desafio, né? O segundo lugar é 50%. Oi? 75%. E o terceiro lugar ganha 50% da inscrição. Amém? Então, próximo sábado, aqui na igreja, nós vamos ter o nosso Enem Bíblico. Amém? Também o culto de jovens, né? Não está aqui também, né? Então, sábado que vem, coincidentemente, caiu os 2 cultos de jovem, né? 2 sábados seguidos, aleluia. Então, sábado que vem, nós temos o culto de jovens também. Então, sábado, jovens, vocês têm um dia para que vocês possam estar na igreja, aleluia. Já falando sobre isso, né, jovens, você quer passar o dia na igreja também? Nós temos o jiu-jitsu aqui, que acontece todo sábado, né, às 15 horas para as crianças, às 16 para os adultos. Então, tem muita programação acontecendo aqui. Eu queria honrar aqueles que nos visitam hoje pela primeira vez. Tem alguém que nos visita hoje pela primeira vez? Se ele tiver, levanta a sua mão. Tem alguém que nos visita? Lá ao fundo ali, glória a Deus. Uma salva de palmas a esses irmãos. Sejam bem-vindos. É uma alegria recebê-los. Amém. Queria também liberar as crianças já para o seu culto. As crianças estão liberadas. Você, pai, que fez o check-in ali na entrada do seu filho ali, já pode levá-lo. Se você não fez, procura um dos voluntários ali, eles vão te auxiliar. Amém. Irmãos, há 2 semanas nós tivemos aqui o pastor Mauro, né? Quem que estava aqui no pastor Mauro? Né? Nós tínhamos os irmãos que estavam aqui. O pastor Mauro falou sobre o Espírito Santo, né? Semana passada o Senhor, né, também me levou a falar sobre o Espírito Santo. E hoje nós vamos falar do Espírito Santo, amém? Glória a Deus. Quem ama o Espírito Santo aqui? Amém, glória a Deus. Nós temos vivido dias maravilhosos, né, na presença do Senhor. Domingo passado nós tivemos um culto abençoado, foi algo, né, sobrenatural. Nós depois recebemos feedbacks de curas, de, né, manifestações do Senhor no nosso meio. Isso foi muito bom. Mas sabe, irmãos, algo que eu tenho aprendido, que o sobrenatural de Deus, os milagres, as curas, as intervenções divinas deveriam ser naturais para a vida de um cristão, amém? Deveriam ser normais, né? Nós deveríamos viver, né, uma vida sobrenatural, porque nós temos um Deus que mora em nós. Nós temos o Espírito Santo que nos capacita, que nos revela Jesus, que nos dá direção, que conhece o nosso coração, sabe, né, o que nós precisamos, e por que nós não utilizamos Ele. Eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos hoje, que está lá na primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19, você pode abrir a sua Bíblia. Tessalonicenses 5,19, a Bíblia, a palavra de Deus vai falar assim, é um versículo pequeno, curto. Você hoje vai sair daqui da igreja falando, hoje eu decorei um versículo inteiro, né? 1 Tessalonicenses 5,19 diz assim, não apaguem o Espírito. Que palavra sensacional, né? Poderíamos fechar a Bíblia e ir embora agora já, né?
porque a palavra de Deus, então, né, diz que eu e você precisamos manter aceso, né, o Espírito. Se nós precisamos manter aceso, se há uma preocupação, né, do Senhor, para que eu e você para que eu e você possa manter o Espírito aceso, nós, por dedução óbvia, podemos levar, né, vamos entender que o Espírito pode ser apagado. E é exatamente isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele diz: não apaguem o Espírito. Então, irmãos, a palavra de hoje, o tema da mensagem de hoje é: não apague o Espírito. Você crê nisso? Que nós devemos manter o Espírito Santo aceso? Por quê? Porque o Espírito Santo é como um fogo que habita em nós. Semana passada nós falamos sobre isso. Nós falamos, né, sobre o poder do Espírito, né, que foi uma promessa de Jesus, uma promessa do Pai para a vida nossa, para nós como crentes, para aqueles que cremos no Senhor. E se a palavra de Deus nos orienta a mantermos essa chama acesa, significa que eu e você precisamos zelar, cuidar, para que o Espírito não seja apagado, para que nós não perdemos, né, esse poder que é o Espírito Santo. Na verdade, o Espírito Santo não é um poder, ele é alguém que tem poder, mas o Espírito Santo, nós nos relacionamos, ele é Deus. Então, irmãos, que hoje nós possamos aprender a sermos zelosos com a presença do Senhor. Eu queria que você fechasse seus olhos, nós vamos orar a Deus. Nosso Deus, nosso Pai, nós oramos através do Espírito Santo que está em nós, que conhece a Deus, que conhece o nosso coração, que sonda-nos e conhece aquilo que precisamos. Nós oramos agora que Ele possa trabalhar nas nossas vidas, possa trabalhar no nosso coração, possa trazer entendimento, possa trazer revelação dos céus, possa trazer a calmaria que no nosso coração, a nossa mente, as nossas emoções muitas vezes sofre com turbulências dessa vida. Nós pedimos agora, Espírito Santo, acalma o nosso coração, acalma a nossa mente, tira toda a preocupação, com as coisas terrenas, contas, boletos, enfim, coisas que nós temos que fazer, mas que agora a nossa mente esteja voltada ao entendimento, a ser alimentada espiritualmente. Por isso eu oro no nome de Jesus, que todos os inimigos da cruz, tudo aquilo que tenta tirar o foco agora nosso, que tenta tirar a nossa atenção, que tenta trazer desânimo, que tenta trazer confusão, que tenta trazer incredulidade, nós agora damos uma palavra no nome de Jesus: aquieta-te, caia por terra agora. Nós oramos que a voz audível, sensível e transformadora do Espírito Santo possa trabalhar em cada coração aqui, e que nós possamos sair deste ambiente tocados, manifestando a sua presença, Senhor. Eu oro em nome de Jesus. Se você crê, diga amém. Eu creio. O fogo em toda a Bíblia, ele simboliza, né, proteção. Em toda a Bíblia ele simboliza purificação. Você vai ver lá em Levíticos que existia uma ordem de Deus para os sacerdotes, para aqueles que ministravam ao Senhor, né? Inclusive a palavra de Deus diz em Pedro que eu e você somos sacerdotes do Senhor. Então, né, é aquela palavra que foi uma lei de Moisés ao povo, aos ministros, serve para nós também hoje. Então, em Levíticos 6, 12 e 13, diz assim: o fogo sempre ficará aceso sobre o altar, ele não deve ser apagado, né? Ao final, né, desse versículo, mais uma vez, né, a instrução de Deus, que seria: o fogo queimará continuamente sobre o altar, ele não deve ser apagado. Então, o texto bíblico fala que
o fogo do altar, onde eram levadas as ofertas ao Senhor, onde eram levado, né, os sacrifícios do povo ao Senhor, não deveria ser apagado. Hoje nós sabemos que o altar de Deus, né, é o nosso coração, é a nossa vida. Hoje nós não precisamos mais fazermos holocaustos ao Senhor, nós não precisamos mais, né, trazermos ofertas, né, bichos, animais para Deus, mas hoje nós entregamos o Senhor a nossa vida, né? Então, nessa mesma forma, entendendo que o que Paulo fala em 1 Tessalonicenses sobre não apagar o espírito, é mais ou menos exatamente, né, o caso, o que o Senhor falou os ministros ali, os sacerdotes da antiga aliança: o fogo deverá, né, permanecer aceso todo o tempo, ele não pode ser apagado. E da mesma questão, irmãos, que era antigamente, nas nossas vidas hoje, o Espírito Santo não pode ser apagado em nós. O Espírito Santo não pode ser suprimido, o Espírito Santo não pode ser assim, de forma, ele não pode ser esquecido por nós. Nós precisamos, né, ter no nosso coração um apego, nós precisamos ter um zelo pelo Espírito Santo, de forma a todos os dias, eu e você cuidarmos, né, jogarmos lenha, todos os dias nós buscarmos cuidar dessa chama do Espírito Santo, que está em cada coração aqui. Você crê nisso? E é exatamente isso que eu gostaria de falar. Existe na Bíblia um exemplo de alguém que exemplifica bem o apagar do Espírito. Existe na Bíblia um homem que ele exemplifica o que foi alguém que caminhou sobre o Espírito, alguém que viveu milagres, alguém que viveu intervenção de Deus, alguém que viu, né, os milagres acontecerem pelas suas mãos, mas alguém também que não foi zeloso com a presença, com o fogo, com o agir do Espírito. E esse homem é Sansão, né? A Bíblia, você vai ver depois, você pode ler a Bíblia lá em Juízes 13, a Juízes 16, a história de Sansão, mas você talvez possa falar: puxa, mas era no Antigo Testamento, né? Mas o Espírito Santo não habitava sobre Sansão. A Bíblia vai falar que o Espírito Santo vinha sobre ele. Aliás, o Espírito Santo vinha sobre pessoas, mas não ficava sobre as pessoas, ele vinha e voltava. Hoje eu e vocês temos o privilégio, irmãos, um privilégio de termos o Espírito Santo em nós. Amém, aleluia, glória a Deus. Você crê nisso? O Espírito Santo hoje habita em cada coração daqueles que reconheceram Jesus como Senhor, daqueles que vivem uma vida com o Senhor. O Espírito Santo habita sobre nós, em nós, para que através de nós o reino cresça, para que através de nós, né, o reino avance. Mas, olhando para Sansão, você vai perceber um homem que, né, foi displicente, um homem que negligenciou o Espírito Santo, um homem que negligenciou a presença de Deus, que viveu milagres, mas por questões humanas, de ego, questões humanas, né, de pecados, ele negligenciou, e isso lhe custou muito caro, e nós vamos falar sobre isso. E a primeira lição que o texto, que a história de Sansão nos ensina, é que o poder do Espírito, ele se acende quando respondemos ao chamado de Deus. Amém? Você crê nisso? É o poder do Espírito, né? O poder de Deus sobre as nossas vidas, ele vai se acender quando eu e você respondemos o chamado de Deus. Todos nós aqui, irmãos, temos um chamado específico de Deus para viver uma vida, né, de acordo com o propósito dele. Deus te chamou para algo, Deus te criou para um propósito. Você não é um
um acidente de percurso de um casal, você não é, né, alguém que nasceu porque, né, tinha que nascer, não. Deus sonhou com você. Efésios 1,4 diz que fomos eleitos nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis na sua presença. Então o texto bíblico, a história de Deus para mim e para você, é uma história de propósito. Nós fomos criados para algo. Deus te chamou para algo grande, que é representá-lo. E isso precisa causar no nosso coração, né, um temor, mas também um sentimento de adoção de Deus para as nossas vidas. Você foi criado para algo grande, amém? Você crê nisso? Né? Quando nós olhamos aqui, em Juízes capítulo 13, versículo 25, a Bíblia vai falar assim, abra comigo lá, Juízes 13, 25, ou acompanhe atrás aqui. O Espírito do Senhor começou a agir nele, em Manaé-Dan, entre Zorá e Estaol. Sansão foi alguém, né, que foi, desde o ventre da sua mãe, ele foi alguém consagrado ao Senhor. Ele tinha um voto de nazireu, ele tinha um voto de consagração, coisas que ele tinha que cumprir, que outras pessoas não tinham. Então Sansão, ele teve uma direção de Deus sobre a sua mãe, sobre o seu pai, e obviamente sobre a vida dele, de coisas que ele deveria se guardar. Por quê? Porque Deus levantou Sansão para algo grande. Deus te chamou para algo grande, amém? Sansão foi levantado como um dos juízes, como um homem que iria livrar Israel ali das mãos dos filisteus, um homem que foi chamado para um propósito de libertação. Deus, no livro de Juízes, chama homens, né? Levanta homens e mulheres para livrar o povo de inimigos que estavam sobre a sua volta. E Sansão foi um desses homens. Por isso Sansão foi chamado para uma tarefa nobre. Deus o consagrou desde o ventre da sua mãe, para mostrar, né, que ele unge os seus servos antes deles nascerem. Eu contei de manhã aqui um testemunho sobre a minha vida, né? A minha mãe, a minha gestação foi muito difícil, né? Porque existia o risco de descolamento da placenta da minha mãe, e ela praticamente passou a sua gestação deitada, ela não podia fazer muito movimento, né? Porque senão eu não iria vir. Mas, certo tempo, a minha tia, que foi a primogênita do Senhor, né? A primeira a se converter na nossa família, ela falou: puxa, eu gostaria de trazer um pastor para orar para você, para orar por essa, né, pela vinda do seu filho, para minha mãe, né? Minha mãe obviamente aceitou, e como eu falei de manhã, e falo novamente aqui, irmãos, ninguém despreza uma oração. Você já passou por isso? Talvez você vai falar a alguém do seu trabalho que essa pessoa não crê em Jesus, vive uma vida totalmente desregrada, mas se você for orar por ela, ela vai aceitar a sua oração, porque ninguém despreza. Então fica, né, uma lição sobre evangelismo. Você quer evangelizar alguém? Comece a orar por essa pessoa, porque a oração é algo que as pessoas recebem de bom grado, porque a oração é algo sempre bom. Mesmo aqueles que não creem, né, que ainda têm o coração duro, eles acabam recebendo uma oração. E essa é uma lição preciosa. Minha mãe aceitou, obviamente, essa oração. O pastor entrou, né, e orou, e ali ele declarou palavras sobre a minha vida no ventre da minha mãe. E ele falou coisas que iriam acontecer, falou que eu iria servir ao Senhor. Minha família não servia a Deus. Demorou-se mais de 20 anos para que aquilo que ele profetizou acontecesse. Sabe, irmãos, coisa que nós precisamos aprender: Deus tem algo para cada vida, né? Seja a boca de Deus, seja a boca de Deus, porque as palavras talvez que você vai falar sobre uma vida, sobre um familiar, sobre um vizinho, sobre um amigo do trabalho, né? Sobre um amigo na escola, vão e devem e podem transformar a vida dessa pessoa. Sermos instrumento do Senhor, assim como os pais de Sansão.
Eles, obviamente tiveram suas restrições, eles tiveram que cumprir coisas. A Bíblia diz que o anjo do Senhor, e quando a Bíblia fala o anjo do Senhor, artigo definido, nós entendemos na teologia como a manifestação de Jesus no Antigo Testamento, uma teofania. Então ali eles receberam instruções de como seria o cuidado com Sansão, com aquela criança que estava para nascer. Aqueles pais cuidaram, irmãos, eles fizeram tudo o que deveria ser feito. E aqui uma outra lição preciosa: honre a vida dos seus pais. Aqueles, que nasceram dentro de um berço evangélico, talvez você nasceu, num lar evangélico, cristão, honre a vida dos seus pais. Porque você hoje está aqui, porque alguém lá no passado investiu sobre a sua vida. Porque alguém lá no passado orou, te levou para a igreja, investiu tempo em você. Honre nas pessoas que cuidaram de você na escola bíblica, ali no Kids. Honre, você que nasceu num lar, porque pessoas gastaram a sua vida para que você hoje estivesse, aqui, nesse lugar, cumprindo a vontade de Deus. Por isso nós precisamos olhar para o passado e aprender a honrar as pessoas que investiram nas nossas vidas. Sansão, teve pais que investiram na sua vida. E ali o texto vai falar que quando na sua juventude o Espírito do Senhor começou a agir nele. O Espírito do Senhor veio sobre Sansão e Sansão começou a ser usado pelo Espírito, usado por Deus. E sabe, irmãos, o Espírito Santo usou a vida de um jovem para coisas grandiosas. Jovens, vocês aqui que estão aqui, Deus vai usar vocês para as coisas grandiosas, para coisas grandes. Deus vai usar a sua vida. Não ache porque você é jovem, que você tem muito que aprender. Sim, você tem, nós também. Mas assim, Deus usa quem Ele quer. Deus usou um jumento, Deus usou coisas loucas. Deus usa quem Ele quer. E Deus começou a usar a vida de Sansão. E algo que nós precisamos aprender sobre esse texto, eu estava estudando sobre esse versículo específico. O Espírito Santo começou a agir em Sansão quando ele estava em Manaé-Dan, entre Zorá e Estaol. Sabe, procurando informações sobre esse lugar, irmãos, os estudiosos dizem que essa região era uma região fronteiriça com os filisteus. Então era uma região de guerra, era uma região de batalha, um território de batalha entre Israel e os filisteus. Ali naquele lugar específico, o Espírito Santo começou a agir sobre Sansão. Isso é uma lição preciosa também. O Espírito Santo pode agir nos momentos difíceis das nossas vidas. Talvez no momento onde você está de frente com o inimigo, você está de frente com as tempestades, você está de frente com as lutas. É talvez nesse momento que o Senhor vai usar a sua vida para algo grande, assim como usou a vida de Sansão. Nesse lugar, onde o inimigo estava do outro lado, ali Deus começou a usar Sansão de forma sobrenatural. Deus vai usar a sua vida nesse lugar onde você está. Talvez você esteja no centro, no olho do furacão, no momento de dificuldade da sua vida. É nesse momento que o Senhor usa o seu povo. É nesse momento em que o milagre acontece. É nesse momento que as suas orações têm poder. É nesse momento que Deus se manifesta na sua vida. Você crê nisso? Então não deixe de orar, não deixe de clamar, não deixe de agir, porque é nesse lugar que Deus vai usar a sua vida. Talvez você esteja de frente, como eu falei pela manhã, sentindo o bafo do inimigo, Ele está na sua frente, como um lutador, ontem eu estava vendo a luta lá,
Os dois se encaram assim, um começa a sentir ali o bafo do outro. Talvez você esteja de frente com o inimigo, mas é nesse lugar que Deus vai manifestar o poder dele sobre a sua vida. E você vai sair vencedor. Porque a Bíblia diz que em Cristo nós somos mais que vencedores. Existe algo maior do que ser apenas um vencedor. Disso fala mais que vencedores. Você crê nisso, irmãos? Então você precisa se apossar dessa palavra, né? Deus começou a usar Sansão, e se você ver a história de Sansão, Sansão foi um homem além do seu tempo. Ele foi um homem que fez coisas grandes. Foi um homem que, pela sua força, foi conhecido entre os inimigos, né? Pela sua força, ele foi conhecido entre o povo que ele fazia parte. Mas algo começou a crescer no coração de Sansão. E esse é o problema, irmãos, que nós precisamos cuidar. Porque as ervas daninhas podem começar a crescer num coração que está desprotegido, num coração que está, né, sem cuidado. Nós temos aqui na frente da igreja o nosso jardim aqui, né? Quantos aqui já passaram? Quantos aqui acham lindo o nosso jardim, né? Seu Antônio é o homem do jardim aqui, é ele que cuida do jardim da igreja, né? Cuida com zelo, né? Maravilhoso. Mas se o seu Antônio não cuida, ou se nós não cuidamos, aquele jardim ali, ele começa a crescer coisas que não deveriam crescer. E no nosso coração é exatamente a mesma coisa. Se nós não cuidarmos, se nós não zelarmos, se nós não limparmos o nosso coração, ervas daninhas começam a crescer sobre ele. E sobre Sansão, foi isso que aconteceu. E a negligência de Sansão lhe custou muito caro. A negligência de Sansão custou muito caro, né? Porque nós entendemos que não era o plano de Deus para que aquilo acontecesse sobre Sansão. Juízes capítulo 16, versículo 20, a Bíblia vai falar que Sansão estava com Dalila, né? Dalila, não pode chamar Danila, Danila é a nossa diaconisa. Sansão estava com Dalila, e Dalila era uma serva de Satanás, né? Irmãos, aí já mostra como o cara tem problema, né? Se você olhar bem, ela estava ali já há tempos tentando, né, enganar Sansão, e Sansão tonto, né, continuou, né, dando corda para se enforcar. Mas o texto diz, lá em Juízes capítulo 16, versículo 20, né, que então ela gritou: Sansão, os filisteus vêm vindo aí. Ele despertou do sono e disse consigo mesmo: vou sair, como nas outras vezes em que me livrarei. Mas ele não sabia ainda que o Senhor já havia se retirado dele. Sabe, talvez a pior coisa que pode acontecer com alguém é quando o Senhor se retira dele. E nós colocamos a vida de Sansão de uma forma ainda dobrada. Por quê? Porque ele não sabia que o Senhor já havia se retirado dele. E isso pode acontecer nas nossas vidas. Eu posso vir todo domingo na igreja, eu posso participar de célula, servir, eu posso, enfim, fazer muitas coisas, mas se eu não cuidar de zelar pelo fogo do Espírito, eu posso, sem saber, apagar ele no meu coração. E Sansão teve isso. Paulo diz lá em Efésios 4:30, que diz: não entristeça o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele tem emoções. Toda vez que eu e você falhamos, erramos, toda vez que nós pecamos deliberadamente,
porque existe o ato, né, de pecar, mas existe o acidente de pecar. São coisas diferentes, né? Eu penso algo que não deveria pensar, eu às vezes falo coisas que não deveria falar, mas não é isso que eu desejo. E logo me conserto, me arrependo, né? Puxa, peço perdão, ajusto, acerto com quem, né, eu falhei. Mas existe o ato deliberado de pecar, onde, né, já não ligo mais. E que se você olhar a história de Sansão, você vai perceber alguém que deliberadamente começou a pecar, a falhar, a não zelar, negligenciar a presença. Existe um episódio ali um pouquinho antes, em que Sansão, ele é apoderado pelo Espírito e ele mata um leão, né, como um cordeiro, como um cabrito. E o poder de Deus veio sobre ele, e ele matou um leão como um cabrito. Mas o texto continua falando que dias depois, ele resolveu ir olhar esse leão morto. E lá, ele achou algo que lhe chamou a atenção. Ele achou, né, um favo de mel, um enxame de mel, de abelhas, né, com mel. E pela lei, ele não poderia mexer sobre um cadáver. Era algo estritamente proibido na lei judaica, de você encostar em cadáveres de animais, enfim, encostar em cadáveres. E ele deliberadamente, para saciar a sua vontade, Sansão desobedece a Deus. Isso, outras coisas que ele fez. Sabe, irmãos, ele insistiu em resistir ao Espírito, ele insistiu na autossuficiência, onde ele achava, eu tenho poder, eu sou o poder e eu não preciso mais de Deus. E quando nós entramos nesse lugar, irmãos, começando a andar por pernas próprias, sem a presença de Deus, sem a dependência de Deus, nós caímos no erro da negligência da presença. E nós apagamos o Espírito sobre nós, porque nós começamos a agir de acordo à nossa vontade. Sabe, quando nós olhamos para esse texto lá em Juízes 14, sobre esse episódio, né, Deus usou Sansão para algo maravilhoso. Ele matou um leão. Mas o problema, irmãos, é que às vezes nós derrotamos os nossos inimigos, seja ele uma tentação, seja ele um pecado, seja ele, enfim, qualquer outra coisa. Mas nós queremos voltar para ver. E o inimigo, ele é astuto. O inimigo, ele usou algo em que Sansão já havia ganho, para que Sansão caísse novamente. E nós precisamos cuidar, irmãos. Nós precisamos cuidar, ser zeloso com a presença de Deus, ser zeloso com o Espírito que está em nós. Cuidar, nós somos templos do Espírito, irmãos. Quando nós entendemos isso, nós começamos a andar em santidade, evitando, irmãos, entristecer Ele, o Espírito Santo. Foi o que aconteceu com Sansão. E essa negligência lhe custou muito caro. A Bíblia vai falar que Sansão foi pego pelos filisteus. Os filisteus lhe furaram os seus olhos. Ele foi preso, torturado, foi jogado numa prisão. Foi feito de escárnio pelos inimigos. E talvez seja hoje o momento da sua vida. Talvez você esteja numa prisão. Talvez você esteja, né, num momento onde você foi aprisionado. Você caminhou com o Senhor. Você andou com Ele. Você viveu os milagres. Mas por falta de abastecer, de cuidar do Espírito, ele se apagou.
Agostinho de Hipona vai falar sobre Sansão, ele diz assim: Sansão perdeu os olhos, porque antes perdera a visão espiritual. O pecado sempre cega antes de escravizar. O pecado sempre vai cegar-nos antes de nos escravizar. Sabe, irmãos, cegar é tipo, nada a ver. Não é bem assim. Não é isso. Sabe, o inimigo, ele usa, hoje, o nada a ver, irmãos, é algo do Satanás, viu? E às vezes nós começamos a achar normal coisas que não são normais. E Sansão começou a achar normal a negligência, a presença. Sansão começou a achar normal, andar como ele deveria andar, do jeito que ele deveria andar, e por ele negligenciar ao Senhor, isso lhe custou muito caro. Sansão sofreu. Sabe, irmãos, assim como o fogo no altar, nós precisamos cuidar com a nossa intimidade com o Senhor. Nós precisamos cuidar do Espírito Santo. Não apaguem o Espírito. Cuidem, zelem por isso, abasteçam o fogo, troquem a lenha, sabe? Fala de algo constante, de algo que eu e você precisamos fazer sempre. Sabe, irmãos, eu tive a experiência com o Senhor, nós tivemos a experiência com Deus, nós tivemos um culto maravilhoso, Deus usou a vida de irmãos, e Deus falou, e o poder de Deus veio sobre a minha vida. Irmãos, se eu não cuidar, semana que vem, eu posso ter apagado o Espírito na minha vida. Se eu não buscar de Deus, se eu não me relacionar com Ele, se eu não tiver relacionamento com o Senhor, práticas espirituais, oração, leitura da palavra, os meus devocionais, tempo de intimidade com Deus, jejum, irmãos, se eu não obedecer a Deus, eu vou começar a apagar o Espírito que está sobre mim, que está em mim. Por isso, o ato de cuidar, irmãos, diz respeito a cada um de nós. Por isso que Paulo fala: não apaguem o Espírito, cuidem. Há uma orientação de Deus, algo gracioso, maravilhoso que Deus lhe deu, que é a presença do Espírito Santo. Nós podemos suprimi-la nas nossas vidas. Por isso, o Senhor te trouxe aqui, e nos trouxe aqui nesse lugar, para talvez, trazer no nosso coração, acender uma luz, de alerta, como nós estamos lidando com as coisas das nossas vidas, como eu e você estamos lidando com a presença de Deus. Mas sabe, a história de Sansão não termina aí. Quando você olha para Sansão, nós poderíamos agir: puxa, acabou para ele. Cego, preso, cercado do inimigo. Mas, pela misericórdia do Senhor, o Senhor ouviu a sua oração. Amém? Glória a Deus, pela misericórdia do Senhor, o Senhor ouve a sua oração. O Senhor não é um Deus surdo, Ele não é mudo. Aliás, o Senhor está contigo. Há uma promessa de Jesus: estou contigo todos os dias. O Senhor sabe, conhece as tuas aflições. O Senhor sabe as lutas que você passa. O Senhor conhece exatamente, aquilo que está no seu coração, a emoção que você está passando nesse exato momento. Ele conhece. E essa é a diferença do nosso Deus para os outros milhares, de divindades que existem. Deus é Deus conosco, Emanuel, Deus presente. Ele está aqui nesse lugar, Ele está nesse lugar. E se você, se apropriar dessa palavra, você vai ter algo de Deus sobre a sua vida. O texto vai falar em Juízes, capítulo 16, versículo 28, que o poder veio novamente a Sansão. Por quê? Porque ele foi submisso a Deus.
porque ele se arrependeu, porque ele clamou ao Senhor. Juízes 16, 28 diz assim: Sansão clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. Dá-me força só mais esta vez, ó Deus, para que eu me vingue dos filisteus que furaram os meus olhos. No fim da sua vida, na sua maior fraqueza, Sansão se rende ao Senhor. E por ele se render ao Senhor, o Espírito vem sobre ele novamente. Essa é a graça do Evangelho de Jesus Cristo. Sabe, enquanto eu e você estamos aqui hoje, enquanto eu e você hoje temos, os nossos olhos abertos, enquanto hoje nós podemos respirar, pensar, falar, o Senhor Jesus é o nosso advogado fiel, que intercede por nós. Um dia Jesus deixará esse posto, Para algumas pessoas que já morreram, aconteceu isso. Jesus sai de advogado e agora ele é juiz, onde ele julgará a cada uma das nossas ações. Mas sabe, irmãos, por isso que o dia de se arrepender é esse dia, é esse momento, é nessa hora, é nesse segundo. O dia de se buscar o Senhor é exatamente agora. Não é para depois, não é para daqui 10 anos, 20 anos, quando você ficar mais velho e tiver curtido toda a sua vida. O dia de você se render a Cristo é hoje, é nesse momento. Porque Jesus ainda escuta o seu clamor. Amém? Você crê nisso? Assim como Sansão diz o texto, clamou ao Senhor e disse: Senhor Deus, peço-te que te lembres de mim. O Senhor lembra de você, meu irmão e minha irmã. O Senhor sabe quem é você. O Senhor te chama pelo seu nome. Existe um texto em Apocalipse 2, 17, o Senhor falando da igreja de Pérgamo. Não está aqui no esboço que eu mandei para os irmãos. Mas a promessa que ele faz para aquela igreja, uma igreja que estava no meio do território de Satanás, que estava fiel, tinha seus problemas, mas era uma igreja que estava naquele lugar de aflição, de dificuldade. Na sinagoga, o texto fala que ele estava num lugar onde havia a sinagoga de Satanás. E o Senhor fala para aquela igreja de Pérgamo assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei do maná escondido, também lhe darei uma pedrinha branca, e sobre essa pedrinha um novo nome escrito, no qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Sabe o que esse texto diz? Que existe um nome do Senhor para mim e para você. Sabe, não um nome que as pessoas te dão, não um nome que o mundo te rotula, não um nome em que você é chamado talvez como usurpador, como mentiroso, como adúltero, como pecador. Não é esse nome que o Senhor te chama, mas o texto diz aqui que Ele dá um novo nome a você, que Ele coloca um novo nome, e esse nome ninguém conhece a não ser aquele que o recebe. Deus te chama pelo seu nome, pelo seu verdadeiro nome. Deus muda o seu nome. Talvez você esteja com um nome que o mundo te deu, mas Deus muda, porque Ele é Deus de recomeços na sua vida. Amém? Você crê nisso? Deus é um Deus de recomeço. Ele muda a sua história. Ele tem o poder de mudar.
a sua história. Não importa, irmão, irmã, o que você fez, o que aconteceu, né? Mas Deus, Ele rasga, Ele limpa, Ele tira o seu passado, Ele constrói um futuro novo, né? Ele te dá esperança, porque Ele é a esperança. Você crê nisso? Ele é a esperança. Agora eu e você então precisamos entrar nesse lugar, assim como Sansão fez. E sabe, Deus não desperdiça nada, irmãos, nem mesmo os nossos fracassos. Nossa rendição se transforma em combustível para o fogo. Quando eu e você se rendemos, a nossa rendição é um combustível para o fogo de Deus, para o fogo de Deus queimar novamente, para o fogo de Deus reacender a chama do nosso coração. Agora eu e você então precisamos aprender isso. Quando nós entendemos isso, irmãos, nós aprendemos lá o que o apóstolo Paulo fala a Timóteo, na segunda carta a Timóteo, capítulo 1, versículo 6. Ele diz assim: por essa razão torno a lembrá-lo de que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição de minhas mãos. Paulo estava preso, Paulo estava encarcerado, Paulo estava indo para o martírio, dali ele só saiu, né, para ser executado. Mas sabe o que Paulo lembra, o que Paulo fala ao seu filho na fé, Timóteo? Ele diz assim: mantenha viva a chama do dom de Deus. E essa é a palavra para mim e para você, sabe? Mantenha viva a chama do dom de Deus sobre a sua vida. Mantenha viva. Não retroceda. Não abra mão daquilo que você já conquistou. Não abra mão, não olhe para o passado, não olhe para trás. Não seja como a mulher de Ló, não olhe para trás, olhe para frente, olhe para aquilo que Deus tem sobre a sua vida, olhe para aquilo que Deus vai fazer, olhe com os olhos da fé, irmãos, pare de olhar com os olhos da incredulidade, pare de olhar, né, para aquilo que já lhe aconteceu, as feridas que já aconteceram. Deus está fazendo algo novo, amém? Você crê nisso? A palavra de Deus diz que Ele faz algo novo. Então Deus está fazendo sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre sua família, sobre as suas finanças, sobre a sua vida sentimental, sobre as suas emoções. Deus fará algo grande, Deus fará algo novo. Não importa como você chegou aqui, saiba que Deus vai te tirar desse lugar, esse buraco que talvez você entrou, Deus vai te tirar, Deus vai te colocar sobre reis, Deus vai te colocar num lugar alto, porque a promessa de Deus são para os filhos. Deus não te vê como alguém que é fora do padrão, não, Deus te vê como filho, Deus te vê como filho, herdeiro. Então essa é a palavra de Deus para a sua vida. Você não é um acaso, você não é um acidente, mas você é filho de Deus. Essa é a verdade de Deus. Aproprie-se disso, viva uma vida, né, superando limites, viva uma vida intensa com Ele. Sabe, eu estava falando com uma pessoa essa semana e comentando, sabe, irmãos, a Bíblia, ela te ensina a ser alguém de sucesso em todas as áreas. E eu estava comentando algo, eu falei, mesmo aqueles que não seguem, que não creem em Jesus, se eles seguirem os preceitos da Bíblia, eles vão ser bem-sucedidos. E é uma realidade, irmãos. Mesmo você, puxa, talvez, né? Claro, vai perder a melhor parte do bolo, que é Jesus. Mas se você seguir a Bíblia, os preceitos da palavra, você será um homem melhor, uma mulher melhor. Você será, né, um empreendedor ou um funcionário. Você será, né, alguém com as finanças melhor. Porque a Bíblia é um manual de vida. Siga ela e você vai ter sucesso. Siga a palavra de Deus e você vai ter sucesso. O problema é que nós não queremos, né? Porque eu e você precisamos se sujeitar a coisas. E assim como Sansão, nós queremos andar conforme nós andamos. Mas se você se submeter
ao senhorio de Cristo Jesus, a sua vida será transformada de uma forma sobrenatural. Você crê nisso? Recebe isso? Amém? Glória a Deus. Eu queria chamar o nosso time de louvor. E você? Se prepara para o final. Sansão foi alguém que experimentou o último sopro do Espírito. Ele clamou ao Senhor, o Senhor ouviu o seu clamor, o Espírito Santo veio sobre ele, e ali ele fez algo grande, derrotou os filisteus no lugar onde ele estava. Quando a gente olha para a vida de Sansão, existe lá em Apocalipse uma das 7 igrejas da Ásia Menor. Jesus ali fala às igrejas, e nós entendemos que Jesus fala às igrejas e continua falando às igrejas. Então, esse texto é para as nossas vidas. Aliás, tudo que foi escrito, nosso ensino foi escrito. Apocalipse capítulo 3, versículo 15, o Senhor, Ele fala para uma igreja em específico, a igreja de Laodiceia, e Ele é muito duro com essa igreja, porque aquela igreja se achava autossuficiente. E Ele diz assim, Apocalipse 3, verso 15: eu conheço as obras que você realiza, que você não é nem frio e nem quente. Quem dera você fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno e não é nem quente nem frio, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, sou rico, estou bem de vida e não preciso de nada. Mas você não sabe que é infeliz, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho que você compre de mim ouro refinado pelo fogo, para que você seja de fato rico. Compre vestes brancas para se vestir, a fim de que a vergonha da sua nudez não fique evidente, e colírio para ungir os seus olhos, a fim de que você possa ver. Eu repreendo e disciplino aqueles que amam, portanto, seja zeloso e arrependa-se. Aquela igreja, ela tinha perdido a capacidade de se relacionar com a revelação de Deus, por isso estava cega. Ela tinha perdido, a dependência de Deus, por isso ela se achava rica, bem de vida e que não precisava de nada. Nós podemos cair nesse mesmo erro. Eu não preciso de nada, eu não preciso buscar a Deus, eu não preciso me arrepender, eu tenho dinheiro, eu tenho status, eu tenho fama, enfim, nós podemos entrar nesse lugar de autossuficiência. Mas o Senhor fala àquela igreja que ela não sabia quem ela era. Aliás, o texto fala que ela era infeliz, miserável, pobre, cega e nua. Aquela igreja se achava autossuficiente, mas no final das contas ela tinha perdido a presença, ela tinha apagado o Espírito. E o Senhor era alguém que não era convidado a entrar naquele lugar. Sabe o que chama atenção nesse texto? É que o Senhor fala àquela igreja: eu estou te repreendendo e estou te disciplinando, porque eu te amo. Esse é o amor de Deus, para mim e por você. E Ele ainda fala para aquela igreja: seja zelosa, arrependa-se. Assim como Sansão, que clamou ao Senhor, o Senhor espera isso de nós também. Irmão, não apague o Espírito que está sobre você. O Espírito foi derramado sobre nós.
não custou barato a Jesus. Aliás, custou tudo a Ele. A Bíblia fala que Jesus carregou sobre si no madeiro não somente as dores de uma morte sofrida, mas o peso do pecado da humanidade. Jesus levou o seu pecado, o meu pecado, junto com Ele. E o que Ele fez? Além disso, Ele ainda deixou para nós o Espírito Santo. Não abra mão disso, irmãos. Não abra mão daquilo que você já conquistou. Não abra mão, não faça concessões. Seja fiel, persevera, cuide, como a parábola que Jesus nos ensina, alguém que acha um tesouro no campo. E ele cuida tanto daquele tesouro que ele vende tudo. Sabe, irmãos, é um zelo pela presença de Deus. Eu queria que você ficasse de pé. Sabe o que é pior do que alguém frio? De acordo com a repreensão de Jesus, porque Jesus fala, quem dera fosse frio ou quente, mas você é morno. Problema óbvio, quem é frio já sabe, né? É tipo um defunto, é frio, não se mexe, não se move. Mas Jesus, Ele bateu muito com aqueles que eram mornos. Por isso foi o grande problema, o grande embate de Jesus foi com os religiosos que achavam que tinham, que achavam que eram os detentores de Deus. E nós podemos entrar nesse lugar de mornidão, onde tanto faz, tanto fez, onde eu venho, escuto, mas não mudo nada, onde não me relaciono, onde eu dependo só do que o pastor fala para me alimentar espiritualmente. Sabe, irmãos, deixa eu falar algo para você. Nunca foi o plano de Deus que tivesse alguém aqui numa plataforma e o resto tudo escutando. Não. Aliás, Jesus chamava todos eles à mesa. Por isso que o reino dos céus é a mesa, onde todos estão naquele lugar. Já foi num almoço de família no domingo, onde todos estão à mesa? É assim que Jesus gostaria. Glória a Deus, irmãos, que nós podemos mudar hoje a nossa história, nossa forma de adorar, nossa forma de buscá-lo. Eu não sei se essa palavra falou no seu coração, eu não sei o que o Senhor tem falado para você, isso é sobre entre você e Ele, mas eu creio que Deus te trouxe aqui para ativar algo, para talvez mudar algo que precisa ser mudado. Eu queria orar com você. Se essa palavra tocou no seu coração em algum ponto, eu queria que você saísse do seu lugar. Nós vamos orar com você aqui na frente. Nós vamos orar sobre ti. Eu creio que o poder de Deus vai vir sobre a sua vida e você vai ter uma confirmação de que Deus está contigo. Você crê nisso? Você crê que o Senhor está contigo? Quem quer mais de Deus? Eu queria chamar você. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Sai do seu lugar. Deus tem algo maior e melhor. Deus tem algo grande. Deus tem algo poderoso. Deus tem algo maravilhoso. Você é precioso para o Senhor. A sua vida valeu a vida de um Deus crucificado. E ainda se só existisse você nesse mundo, Jesus viria e morreria no seu lugar. Porque você é precioso para o Senhor. Deus te ama. O amor dele é incondicional.
Bíblia fala em João 3,16 que Deus amou o mundo de tal maneira para que todo aquele que nele crê não pereça. Não é o plano de Deus para que você pereça. Não é o plano de Deus para que você viva uma vida fora dos padrões do Senhor. A palavra de Deus diz que Deus nos deu vida. Jesus veio para nos dar vida e vida em abundância. Diz respeito a viver uma vida, né, da abundância de Deus. Não é uma vida cheia de prazeres desse mundo, de dinheiro, de status, mas é uma vida de abundância nele. O poder de Deus sobre você. Vamos orar. Se você sente no seu coração, vem à frente, nós vamos orar com você. O Senhor está aqui, Ele quer ouvir a sua voz. Enquanto vai ser ministrada uma canção, ore por esses irmãos que estão aqui. O poder de Deus vai vir sobre eles, vai vir sobre a sua vida. E Deus, grandes coisas vai fazer hoje, nesse lugar. Já está fazendo. Em nome de Jesus. Você crê nisso? dependentes, Senhor.
Estamos dependentes do teu poder. Espírito Santo, mova-se em nós. 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 Aviva outra vez. Aviva outra vez. Acende outra vez. Tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. Acende outra vez. Tua chama em nós. Aviva outra vez. Aviva outra vez. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem lenha pra queimar. Celebre! Pode incendiar e vem nos batizar. A nossa geração tem. Pode incendiar e vem nos batizar. Me batiza com fogo. Reacende a chama. Me batiza com fogo. Reacende a chama em mim. Aleluia! 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 Quem crê no poder de Deus sobre esse lugar? Amém? Aleluia! Queridos, eu gostaria de fazer algo, uma orientação que nós tivemos de Deus através da vida do pastor Ronaldo. Nós vamos orar por cura. Tem alguém no nosso meio que está enfermo, que está com alguma dor, ou tem alguma enfermidade? Tem alguém no nosso meio? Levanta a sua mão. Tem alguém no nosso meio que tem alguma enfermidade? Ó, nós temos ao fundo lá, ali também. Tem alguém que está passando por alguma dor, algum incômodo, seja ele do menor incômodo ou do uma dor crônica. Tem alguém no nosso meio? Levanta a sua mão, você que ergueu sua mão bem alto. Eu queria que você que está do lado dessa pessoa, nós vamos orar por cura, né? Você levanta a sua mão assim, ó, você que levantou, bem alto. Os irmãos que estão do seu lado vão orar. Nós vamos orar. Então, sai do seu lugar. Nós vamos fazer um momento de oração. Nós vamos declarar cura sobre a sua vida. Eu creio no Deus de cura. Jeová Rafá é o Deus que sara. É o Deus que sara. Ele está nesse lugar. Você crê nisso? Nós vamos orar também por aqueles que não estão presentes, mas que estão com alguma enfermidade também. Comece a orar por essas vidas. Vamos, igreja, comece a orar. Comece a orar. Comece a declarar cura. Cura do Senhor. Cura. A tua palavra diz, Senhor, que os sinais seguiriam aqueles que creem. Nós se reunimos aqui porque cremos no Senhor. Então nós oramos por cura sobre essas vidas. Cura física, cura emocional, cura na alma, Senhor. Deus, nós oramos por toda dor crônica, todo diagnóstico médico de enfermidade. Nós oramos, Senhor, por toda síndrome de estresse, de ansiedade, Senhor, de depressão, Senhor. Nós oramos agora por cura, a cura dos céus. Cura dos céus, derrama, Senhor. Derrama, Senhor, o seu bálsamo de Gileade, a cura do Senhor. Nós declaramos cura sobre essa vida, Senhor. Oh Deus, nós repreendemos toda peste, toda enfermidade, Senhor, que não pertence a esse corpo. Nós damos uma palavra de ordem sobre essa enfermidade agora, que ela se retire, que ela caia por terra. Nós oramos no nome de Jesus. Traz cura, alívio,
tira toda dor, Senhor. Em nome de Jesus, oramos por aqueles que estão enfermos, Senhor, no leito do hospital, que estão sobre uma cama, Senhor. Oh Deus, que estão desenganados. O Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o Deus de poder, Senhor. E nós cremos no seu poder sobre essa vida. Por isso oramos por cura. Alcança essas vidas agora, Senhor. Traz cura. Cura o renovo da sua alma. Traz o renovo, Senhor. Traz o renovo dos céus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Declare a sua cura. Declare a sua cura. Eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e lava minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. No tempo que roubado foi, não poderá se comparar a tudo aquilo que o Senhor. Creia porque o poder de um clamor pode ressuscitar. Restitui, eu quero de volta o que é meu. Sara-me e põe teu azeite em minha dor. Restitui e lava minhas águas tranquilas. Lava-me e refrigera minha alma. Restitui. Aleluia, aleluia. Você pode aplaudir o nome do Senhor nesse lugar. Aleluia, aleluia. Quem foi abençoado aqui hoje? Amém, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Amém, queridos. Obrigado, Jesus, por esse tempo. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nosso meio. Nós temos sentido a sua presença, Senhor. Obrigado, Senhor, por mais uma vez o Seu mover vir sobre nós. Leva-nos em segurança para os nossos lares, dá-nos uma semana abençoada. Cuida de nós, Senhor. Deus, eu oro em nome de Jesus, tudo aquilo que foi colocado sobre cada coração aqui, possa criar raízes, Senhor, possa frutificar. Deus, e que o Teu nome seja exaltado. Nós oramos em nome de Jesus, que a graça maravilhosa do Senhor, que a comunhão com o Espírito Santo e o grande amor de Deus seja com todos, para todos sempre. Se você crê, diga amém, eu creio. Amém, irmão? Deus abençoe sua vida, vá em paz, que o Senhor te guarde. Não saia sem cumprimentar umas 10 pessoas, sem convidar para jantar na sua casa, amém, aleluia. Que Deus abençoe sua vida.